Queridos irmãos, a graça e a paz de Cristo, amém. Boa noite a todos os irmãos. Eu os convido a abrir comigo no livro de Atos, capítulo 9, a partir do verso 36. Atos, capítulo 9, a partir do verso 36. Atos, capítulo 9, a partir do verso 36. Muito obrigado, minha irmã. Os amados encontraram, amém? Verso 36. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Verso 38. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Verso 39. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Verso 40. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Verso 41. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Verso 42, e aqui encerramos. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Até aqui, convido os irmãos a deixar a sua Bíblia aberta e oremos mais uma vez a Cristo. Gracioso e excelso Deus, queremos nos apresentar diante de Ti, ó excelso Pai, para que o Senhor obtenha misericórdia de nós nesta noite, para que a Tua graça e excelsa graça, Senhor, alcance aos meus irmãos aqui do MEDS, e que o Senhor despeje, Senhor, da Tua poderosa graça sobre nós. Que este texto, Senhor, a exposição deste texto, desta palavra, mediante o poder e a soberania do Teu Santo Espírito, alcance aos nossos corações, nos traga lições preciosas nesta noite, e que os meus irmãos, Senhor, mediante a exposição do Teu Espírito, o ensino, a exortação, a ministração, Senhor, nos alcance o coração de uma forma íntima, Senhor, e enraize esta palavra, esta mensagem sobre os nossos corações, Senhor. Que a Tua graça seja despejada nesta noite sobre a vida desses irmãos, Senhor, sobre a vida do pastoreio desta casa, do corpo do diaconato desta casa, sobre a vida desta igreja, Senhor. Que as lições que o Teu Santo Espírito intenta nos ensinar, Senhor, sejam lições muito preciosas para a vida de todos os irmãos. Assim nós oramos a Ti, Senhor, pelo santo e excelso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, eu posso dizer para os amados irmãos que nós estamos diante de uma das narrativas mais particulares, pelo menos para mim, do Novo Testamento. E, mediante a graça de Cristo, eu quero refletir com os irmãos nesta noite sobre esta personagem, uma mulher a qual, a partir da sua narrativa, a partir dos acontecimentos que aqui Lucas nos traz, nos mostra, nos evidencia lições muito preciosas. Meu desejo a priori é que os amados irmãos pelo menos entendam, compreendam, pelo menos 3 pontos nessa mensagem, e esses 3 pontos, de modo geral, será o propósito da nossa mensagem nesta noite. O primeiro
eu quero refletir com os irmãos para que possamos compreender o significado do serviço na comunidade e na igreja, o sentido do serviço. O que esta mensagem, o que este texto, o que essa narrativa nos ensina sobre serviço? Qual é o propósito do serviço? Qual é a função de servir? E como que esse texto, como que essa narrativa nos ensina, de fato, o que é serviço? Será que a nossa cosmovisão enquanto cristão, enquanto crente que pertence a uma membresia, a um corpo, a uma comunidade de Cristo, será que nós entendemos de fato o significado de servir ao outro, de servir a nossa comunidade? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu quero refletir junto com os irmãos acerca da responsabilidade social da igreja. É importante que a gente reflita e pense que a fé que nós professamos, o corpo de Cristo que nós pertencemos, aquilo qual a fé que nós anunciamos, ela é cunhada de uma responsabilidade social. E essa responsabilidade social, ela não pode ser desassociada da nossa confissão de fé em Cristo Jesus. É o segundo ponto que eu quero refletir com a igreja. E o terceiro e último ponto, eu quero junto com os irmãos repensar o sentido, o significado do ato místico e acunhado por Deus de congregar junto com os irmãos, de pertencer a um corpo de membros de uma igreja, de fazermos parte de uma comunidade dos santos, lavados e remidos pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Do ponto geral, são esses os três aspectos que eu pretendo, nesta noite, de refletir junto com os irmãos. No primeiro momento, é importante que a gente apresente aqui alguns pontos importantes sobre esta personagem. Na narrativa, nós não encontramos muitas informações, ou pelo menos informações biográficas sobre Dorcas. Nós temos aqui, do verso 36 ao verso 42, a narrativa sobre esta mulher. O que sabemos a priori é que ela, por Lucas, ela é nos apresentada como discípula. Alguns comentaristas nos trazem algumas informações que são relevantes para contextualizar essa mensagem. Num primeiro ponto, nós temos aqui Dorcas apresentada como discípula, chamada de Tabita, ou no português, na fonética do português, podemos trazer como Tábita. E no grego, traduzido, nós temos o nome Dorcas. A priori, o que nos é apresentado sobre esta mulher, nós encontramos aqui no versículo 36. A apresentação de Lucas sobre ela é a seguinte: em Jope, havia uma discípula, o termo usado aqui por Lucas, discípula, chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. A primeira informação que nós temos aqui. E nesta primeira informação aqui, eu quero refletir com os irmãos acerca do ponto sobre a compreensão do significado de serviço na comunidade e na igreja. Em primeiro lugar, irmãos, se porventura eu intitulasse um tema para esta mensagem, eu diria que essa mensagem ela estaria em torno do título entre piedade e obras. Talvez essa seria a ideia. Entendendo aqui o exercício de piedade como alguém que, uma vez alcançado, regenerado por Cristo de uma forma muito didática, tem o prazer, a satisfação, a inclinação no coração de servir, o ato de servir, o ato de prestar benesses à sua comunidade, ao irmão. Nós temos na biografia de Jesus o maior exemplo de serviço, de servidão. Nós temos em Cristo Jesus um exemplo ímpar, notável, único de alguém que era incansável em servir. Nas narrativas dos evangelhos, nós encontramos um Cristo, um Jesus, preocupado com o próximo. Nós encontramos um Cristo Jesus que pregava o evangelho, pregava as boas novas, incansavelmente, irmãos. Ele orava, ele pregava, ele curava, ele fazia. Nós temos um Jesus que, pelo intermédio de 3 anos e meio de pregação da palavra e de ministério, foi um homem totalmente dedicado à servidão. O que nós aprendemos aqui no primeiro momento e são as primeiras aplicações da nossa exposição?
é que, sobre hipótese alguma, a confissão de fé a qual anunciamos, sobre hipótese nenhuma, o Evangelho, o qual nós nos nominalizamos como cristãos regenerados pela pessoa de Jesus Cristo, que entendeu a mensagem da cruz, que entendeu a mensagem da cruz ensanguentada, que foi alcançado, que foi regenerado, que conseguiu compreender que ele foi transportado do reino das trevas para a maravilhosa luz. Em momento nenhum nós podemos desassociar essa confissão de fé, esta mensagem, esta obra da nossa responsabilidade social para com o outro. E o que eu encontro aqui nessa narrativa que nos legitima essa premissa? Porque Dorcas, ela é apresentada como uma discípula. Alguns comentaristas trazem esta informação evidenciando que Dorcas, ela foi uma mulher que recebeu a mensagem de Cristo. Certamente, irmãos, que professou a mensagem de Cristo, que foi alcançada pelo Evangelho, que certamente, irmãos, o termo discípulo aqui utilizado nessa perspectiva, alguém como seguidora dos princípios de Jesus Cristo, do Evangelho, daquilo que era anunciado pelos apóstolos, daquilo que era anunciado pelos discípulos. O termo discípulo aqui nos evidencia de alguém que, recebendo a mensagem da cruz, recebendo a mensagem do Evangelho, se encontra nessa mensagem. E se encontrando nessa mensagem, irmãos, o que nós encontramos aqui dessa personagem? Nós encontramos aqui que ela era uma discípula, e que, sendo discípula, olha o que Lucas nos traz aqui, que ela era notável. O termo aqui usado é notabilidade. Notabilidade aqui no português traz a ideia de evidenciar. Era notável naquela mulher pelas boas obras e esmolas que ela fazia. Quais são os pressupostos aqui que nós precisamos trazer como aplicação para nós, queridos irmãos? Muito obrigado, minha irmã. Quais são os pressupostos aqui que nós precisamos trazer no primeiro momento? É interessante a gente entender, irmãos, que isso acontece em constância na narrativa de Atos. É impressionante, irmãos, para que o momento histórico que os irmãos estavam passando aqui, a forma como o Evangelho era anunciado, os fenômenos extraordinários e milagrosos, as realizações prodigiosas a partir da pregação do Evangelho, do arrependimento dessas pessoas, e tudo que se realizava aqui nesse contexto histórico de Atos, é impressionante como em muitos outros contextos e narrativas nós encontramos que a piedade, ela está associada com a prática de obras. Piedade associada com prática de obras. Piedade associada com prática de boas obras. Então as pessoas eram alcançadas, o Evangelho era pregado, as pessoas eram regeneradas, as pessoas se arrependiam, as pessoas se tornavam discípulos e as pessoas praticavam boas obras. É impressionante como dentro do contexto da narrativa de Atos isso é permanente. Isto inclusive é muito pontual na narrativa de Lucas aqui em Atos. Uma questão interessante, por exemplo, no capítulo 10, que é quando nós temos aqui a narrativa sobre o centurião Cornélio, por exemplo, que no versículo 2 diz que era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. É interessante a gente ressaltar como este entendimento de piedade alcançava essas pessoas aqui nesse contexto, queridos irmãos, a ponto de, para eles, era imprescindível a prática de boas obras. O que nós podemos trazer como uma aplicação muito pontual a partir desse primeiro versículo aqui, 36? Se porventura, irmãos, a nossa prática de fé, ou a nossa confissão de fé, ela é na verdade um exercício religioso, nós estamos muito mais próximos de uma concepção farisaica do que certamente piedosa. Porque meus queridos irmãos, se a nossa compreensão de evangelho é inerte, se a nossa concepção de evangelho
ela é uma concepção sem empatia para com o próximo, se ela é uma concepção que abarca no máximo que eu venha aos cultos, se sente na cadeira, escute sermões, se essa é a nossa confissão de fé, se essa é a nossa prática cristã, nós somos inertes, irmãos. Não há frutos, não há obras, não há uma evidência dessa confissão de fé. E é o contrário do que nós encontramos em Dorcas. É a primeira lição, é a lição preciosa que nos apresenta logo no versículo 36. Ela era uma discípula e era notável pelas boas obras e das esmolas que ela fazia. O verbo fazer aqui, nós vamos entender isso um pouco mais à frente, se dá sobretudo no exercício de Dorcas, que ela era muito caridosa. Nós vamos ver um pouquinho isso um pouco mais à frente. Uma outra aplicação extremamente fundamental, queridos irmãos. Eu posso dizer para os irmãos que é muito incoerente da nossa parte, mas muito incoerente da nossa parte, se promover nesse exercício religioso de uma prática cristã infrutífera, inerte, no sentido de que nós anunciamos que nós entendemos a mensagem da cruz ensanguentada. Meus queridos irmãos, se aprove ao Senhor nos abrir os olhos, e aprove ao Senhor, irmãos, nos alcançar pela soberana graça, excelsa graça, de que o Filho de Deus, Cordeiro Santo, unigênito, sangrou naquela cruz, irmãos, sangrou naquela cruz. E que esta obra, irmãos, uma obra incondicional, uma obra a qual, irmãos, que não há prova de amor maior que se diga sobre essa obra. Meus irmãos, se esse sacrifício do Filho de Deus vivo, sangrando no madeiro, pelos nossos pecados, se nós compreendemos de onde Ele nos tirou, de onde nós viemos, para onde nós iríamos, irmãos, nós somos impelidos para praticar, para pregar, para fazer, para construir, para labutar. É como, irmãos, fosse impossível que essa obra da cruz ensanguentada não nos constrangesse. Um outro texto interessante aqui, sobre esta compreensão acerca da religiosidade, nós temos em Tiago 2,26, que diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu acho muito interessante, queridos irmãos, a imagem que Tiago ele cria aqui. A imagem que ele nos cria aqui, ela é de muito interessante. A maneira metafórica como ele representa a ideia de a fé sem obras é morta, trazendo aqui de que assim como o corpo, olha, nós temos aqui uma comparação, assim como o corpo sem o espírito está morto. Meus queridos irmãos, o corpo sem o espírito é uma carcaça. Digna de quê, irmãos? De 7 palmos. Não há vida nesse corpo, por quê? Porque ali não há o espírito. A representação que Tiago traz aqui, nós podemos fazer uma analogia a cunho da mesma ideia de religiosidade. Se a nossa prática cristã é essa, e estamos satisfeitos com isso, meus irmãos, a nossa vida cristã é como uma carcaça morta. É a mesma ideia que nós podemos representar aqui. Então, se a fé que eu professo, o cristianismo que eu professo, o amor que eu professo aos irmãos, a graça que eu professo, é esta vida cristã infrutífera, inerte, irmãos, se é essa a ideia a qual nós entendemos de cristianismo, a nossa vida espiritual é uma carcaça morta, um corpo sem alma, sem espírito e sem vida. E é justamente o contrário do que nós aprendemos aqui com Dorcas. E aqui, queridos irmãos, há um grande perigo no nosso período de atualidade da igreja evangélica brasileira,
ou muitas vezes como a cosmovisão, uma cosmovisão errônea inclusive, do ato da prática cristã, do exercício cristão, nos impele a perceber nessa noite, é o como precisamos ter cuidado com a prática da religiosidade. Meus queridos irmãos, precisamos orar a Cristo para que o Senhor Jesus, diante da sua graça, da sua excelsa graça, alcance, irmãos, alcance tantos irmãos que estão enfindados numa prática de religiosidade, dia após dia, semana após semana, domingo após domingo, uma carcaça morta sobre os bancos, sobre as cadeiras, irmãos, que não há que não há uma vida frutífera, que não há uma vida que representa Cristo de forma, irmãos, orgânica, verdadeira, material, concreta. E esse texto de Dorcas nos traz também uma representação futura, que ela é de cunho muito interessante. Daqui a algum tempo, não sabemos quando, porque pertence a Deus o conhecimento sobre quando será a nossa morte, em algum lugar, seja ele qual for, uma funerária, a sua igreja local, a sua casa, estará ali o nosso corpo num denominado dia. Nossos parentes, esposas, maridos, amigos, irmãos estarão pranteando sobre nós. Esta é uma cena, irmãos, a qual nós não temos como fugir do futuro. E naquele instante, irmãos, que os nossos irmãos, que os nossos parentes olharem para nós naquela cena, como eles olharão para nós? Haverá um legado que eles olharão para nós e dizemos: Ele construiu, Ele pregou, Ele deixou essa obra, Ele começou este trabalho, Ele fundou aquela igreja, Ele começou aquele trabalho, Ele evangelizava, Ele contribuía, Ele ajudava, Ele era incansável, Ele orava, Ele estava com os irmãos, Ele contribuía. Ou na verdade, irmãos, talvez os olhos embotados dos nossos parentes não passe muito mais do que apenas uma saudade passageira, ou talvez a dor da partida. Mas é interessante pensar como a narrativa dessa mulher evidencia a relevância de Dorcas na sua comunidade. E aqui seguimos, no versículo 37. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo no quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Algumas informações relevantes aqui. Os comentaristas trazem que entre Lida e Jope haveria pelo menos uma distância de 19 quilômetros. Dentro de alguns comentários, achei interessante frisar isso também. Esse texto nos sugere, e a narrativa nos autoriza a fazer essa análise, nos sugere, que parecia que entre esses irmãos havia a esperança da ressurreição desta irmã. Tanto é que pela a prática nesse contexto funeral, as pessoas eram lavadas, ungidas e enterradas. Interessante frisar que Dorcas ela foi levada para um cômodo em específico. Aqui o texto nos traz como na casa onde ela estava, em um andar superior. Interessante frisar também outra informação que nos autoriza a perceber essa questão. É que os irmãos enviam para que vão chamar a Pedro. E certamente isso também é uma informação histórica, contextual, relevante aqui, que havia conhecimento desses irmãos que Pedro não estava tão distante. Então, chamando a Pedro, o que foi enviado a ele foi a mensagem: não se demore, vim até nós. Muito bem, diante dessa cena, nós temos aqui no versículo 39,
uma das passagens mais interessantes para mim nessa narrativa. E aqui, queridos irmãos, é importante que a gente pense não só apenas o significado de Dorcas e a relevância de Dorcas para aquela comunidade, para aqueles irmãos, sobretudo para as irmãs viúvas. Mas é interessante que a gente analise no versículo 39, quando Pedro se apronta e chega lá até eles. Leiamos, versículo 39. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Até aqui. Meus queridos irmãos, no versículo 39, nós temos aqui uma informação muito importante acerca de uma das principais tarefas e ofícios de Dorcas: costurar para aquelas irmãs. Os comentaristas também trazem informações sobre isso, dizendo que ela costurava túnicas para as viúvas. É importante frisar que dentro do contexto social da época, nós temos aqui as viúvas como um público de mulheres que era desassistida socialmente. Nós temos aqui, perceba, irmãos, como que a ação dessa mulher se torna relevante em atender pessoas que muitas vezes não têm assistência social de quase ninguém ou de ninguém. Da preocupação dessa mulher de chegar até aqueles que, por mais que seja pouco do que ela faça, mas ela faz com muita gratidão, com muita graciosidade. É interessante ressaltar, irmãos, que nós encontramos nesse versículo 39, certamente, uma das premissas mais interessantes do Evangelho. Alcançar aqueles, irmãos, que muitas vezes não se vão, que não se ajudam, que não são assistidos, que não são cuidados, que não têm atenção, que não têm uma palavra, que não recebem de ninguém, irmãos. Dorcas se preocupava com essas mulheres, Dorcas costurava para essas mulheres, Dorcas dava assistência para essas mulheres. Porque, irmãos, nós encontramos nesse versículo aqui uma premissa muito poderosa do Evangelho. Porque o Evangelho consiste, irmãos, em prestar assistência, amor, em prestar obras, irmãos, para aqueles que não recebem, para aqueles que não têm, para aqueles que ninguém vão. Mas ainda é interessante perceber, irmãos, como é que o prantear dessas viúvas nos traz aqui mais algumas questões interessantes. Analise comigo. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Olha a informação que Lucas nos traz. Todas as viúvas o cercaram, chorando, irmãos, chorando. Essas mulheres estavam pranteando por esta mulher. E o que é interessante nessa cena é que essas mulheres choravam, mostrando-lhe as túnicas, mostrando-lhe as roupas e vestido que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Meus irmãos, o que nós aprendemos nessa cena? O que nós percebemos? O que nós podemos aplicar no coração com essa cena aqui? Meus queridos irmãos, muito mais do que as boas obras que nós vamos realizar, muito mais do que elas terem holofote social, muito mais do que essas boas obras evidenciarem o nosso cristianismo, muito mais do que essas boas obras evidenciarem a confissão de fé que nós pronunciamos, essas boas obras mudam pessoas, impactam pessoas, transformam pessoas. É este o cunho do Evangelho, irmão, pessoas. Pregar para pessoas, transformar pessoas, mudar perspectivas de pessoas. Muito mais do que essas mulheres serem assistencializadas por Dorcas, essas mulheres foram impactadas por essa mulher. Esse é um ponto central da nossa exposição.
Orar a Cristo para que as nossas boas obras não evidenciem apenas um cunho de cristianismo e de religiosidade, mas que essas obras mudem pessoas. Um dos pontos interessantes que às vezes faz parte de discussões dentro do contexto da vida cotidiana das igrejas, e não deixam de ser pontos relevantes, é que sempre é salutar pensar sobre pontos importantes que precisam ser investidos dentro do contexto da igreja ou do reino de Deus. Inclusive no que concerne na aquisição de equipamentos, ou no que concerne sobre a forma que nós precisamos de utensílios dentro da igreja. E esses investimentos fazem parte do corpo eclesiástico, e eles são importantes também. Mas o maior investimento que nós aprendemos no Evangelho é investir em pessoas, discipular pessoas, pregar para pessoas, transformar pessoas, mudar pessoas, irmãos. Como é interessante perceber a forma como essas mulheres foram mudadas pelo que Dorcas fazia. Outro ponto crucial aqui. Diante da narrativa de Dorcas, eu não consigo encontrar nenhum respaldo de desculpa ou de pretexto de que eu não posso colaborar na obra. Eu não consigo, irmãos. Ainda que se diga ou que se alcance no nosso coração, eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, mas alguma coisa, irmãos, alguma coisa, dentro das competências a qual Cristo nos fornece, dentro das habilidades que de forma graciosa Cristo nos dá, de servir, de fazer, de plantar, de colher, de pregar, de ajudar, de carregar, de labutar, alguma coisa existe em nós que nós podemos contribuir dentro do contexto da nossa comunidade. E a gente analisa aqui, irmãos, entenda, Lucas não me traz aqui atributos que talvez aos nossos olhos seriam notáveis de Dorcas, no sentido de que ela pregava, ou de que ela cantava, ou de qualquer outro talento que a gente acha que é mais evidenciável do que costurar. Dorcas mudou a vida dessas mulheres costurando, irmãos. Você olha dentro de uma perspectiva lógica, como é que eu vou mudar a vida de pessoas costurando? Como é que eu vou mudar a vida de pessoas varrendo? Como é que eu vou transformar a vida de pessoas limpando? Como é que eu vou transformar a vida de pessoas cozinhando? Queridos irmãos, nós precisamos entender, mais uma vez, a nossa responsabilidade social de fazer aquilo que nós sabemos fazer e daquilo que Cristo nos compete a fazer. Dorcas nos ensina, a narrativa de Dorcas nos ensina que não há pretexto para que eu não trabalhe, que não há pretexto para que eu não ajude, de que não há pretexto para que eu não contribua, de que não há pretexto para que eu não carregue, de que não há pretexto para que eu não pregue, de que não há pretexto para que eu me disponibilize. A narrativa de Dorcas nos ensina, a narrativa de Dorcas, queridos irmãos, nos ensina que sempre há lugar de contribuir dentro do reino de Deus. Sempre. Talvez, queridos irmãos, no seu entendimento, mas se eu fizer isso vai ser uma esmola. Meus queridos irmãos, é interessante a gente ressaltar e fazer menção aqui da narrativa da viúva. Lembre-se daquela narrativa no ponto central, Jesus, diante daquele ofertório. Diante daquele ofertório em que tantos doavam tantos faziam mais, e de que aquela mulher com apenas algumas moedas, daquela mulher apenas contribuindo em moedas, apenas contribuindo, que talvez para ela fosse apenas uma esmola insignificante. Às vezes a gente acha, irmão, que o nosso talento é uma moeda ou insignificante. Para Cristo é muito, irmãos. Para Cristo é valoroso, para Cristo é gracioso. Para Cristo muito vale o que você faz. Contribua, ajuda, se disponibilize, irmãos. Isso é muito precioso aqui nessa narrativa, muito precioso. E mais uma vez,
na analogia da viúva, Jesus olhando aquela cena, Jesus analisando aquela cena, dizendo que naquela mulher, parafraseando o texto, havia dado muito mais do que todos os outros. Como é interessante como Jesus dá validade, irmãos, a esmolas, o que para muitos são esmolas. Jesus evidencia como dando muito. Leandro, o melhor que eu sei fazer é apenas isso. Oh, meu irmão, faça isso. Só consigo ajudar nisso, só consigo. É difícil, é complicado, eu não sei. Meus irmãos, é nisso que você tem que fazer. Eu só consigo, no máximo, recepcionar os irmãos e dar a paz do Senhor, um sorriso. Dê um sorriso para esses irmãos e recepcione eles. Pronto, irmãos, é o que você sabe fazer, é o que eu sei fazer. Faça com alegria. Você hoje recepciona esse irmão, dá um sorriso para esses irmãos. De repente esse sorriso que você deu, irmão, esse irmão já está sentindo o que Deus tem para ele neste culto. Quando você sorri para ele e recebe a paz do Senhor, meu irmão. É nisso que nós temos que entender que consiste a obra de Cristo. É nisso, irmãos. Esta é uma premissa poderosa de fazer a obra de Cristo. Não interessados, irmãos, no status social, na religiosidade, mas interessados, irmãos, no que o nosso coração tem fagulha, tem chamas de fazer. Oh, queridos irmãos, se for apenas essas esmolas que nós podemos fazer, são essas esmolas que nós precisamos fazer. Os irmãos entendem como é que essa mulher, costurando, irmãos, como é que alguém transforma a vida de pessoas costurando? Como é que alguém se torna tão notável na sua comunidade, costurando túnicas para viúvas? Como é, queridos irmãos, que essas mulheres olham para Pedro da forma como elas olham para Anteano, mostrando as túnicas? Este é um outro ponto extremamente importante aqui também. Oh, queridos irmãos, quantos de nós teremos a experiência como Dorcas viveu, de que pessoas olhem para outras pessoas e digam: olha o que ele fez. Meus irmãos, quantos que olharão dirão o seguinte: olha, foi isso que ele realizou. Meus irmãos, nós podemos conjecturar nessa cena que essas mulheres pranteando, como se assim: olha, Pedro, olha o que ela fazia. Pedro, se ela não fizer, Pedro, ninguém vai fazer por mim, Pedro, se ela não costurar, quem vai cuidar de mim, Pedro? Quantos irmãos, quantos da nossa carreira cristã talvez poderão olhar no futuro e dizer: olha o que ele fazia, olha o que ele pregava, olha o que ele promovia para mim, olha o que ele fazia. Meus irmãos, é como se dissesse assim: Pedro, se esta mulher, Pedro, se ela foi enterrada, Pedro, quem vai fazer, Pedro? Quem vai nos assistir, Pedro? Quem vai nos ajudar, Pedro? Meus queridos irmãos, a relevância dessa mulher dentro da sua comunidade, dentro da sua membresia, nos constrange, irmãos. Quantos podem olhar, irmãos, para nós e ver as nossas obras e dizer: olha o que ele faz, olha como ele nos assiste, olha como ele nos ajuda. Lucas não traz essa informação. Lucas não evidencia aqui o sentimento de Pedro diante dessa cena. E obviamente nós não vamos expor aquilo que o texto não nos autoriza. Mas eu quero conjecturar o sentimento de constrangimento de Pedro diante desta cena. Como se dissesse: meu Deus do céu, meu Deus, se essa mulher foi enterrada, Jesus,
Meu Pai eterno, o que vai ser desse povo, Jesus? Se enterrar essa mulher, meu Deus, como que vai dar assistência para esse povo? Se essa mulher for enterrada hoje, o que eu vou fazer? Como é que essas mulheres serão atendidas, irmãos? Os irmãos entendem que quando a nossa responsabilidade social é promovida diante do evangelho que nós pronunciamos, nós, meus queridos irmãos, nós podemos dizer que o Senhor nos incumbe que pessoas sejam pastoreadas por nós. Porque o sentido de pastorear aqui não no sentido eclesiástico, não no sentido de cuidar de uma membresia de corpo institucionalmente falando, mas no sentido de dizer que as pessoas a qual Cristo coloca na tua vida, talvez queridos irmãos, talvez não é que Cristo vai deixar que aquelas pessoas pereçam, mas talvez naquele dia, naquele momento, aquelas pessoas comerão porque você está dando a elas. Talvez naquele momento aquelas pessoas vão vestir, queridos irmãos, porque você vai estar dando aquelas pessoas. Talvez naquele dia, irmãos, você é a melhor assistência que pode receber daquela pessoa. Talvez naquele dia, irmãos, o melhor que aquela pessoa pode receber de assistência de Cristo é justamente aquilo que Cristo lhe incumbiu de fazer. No versículo 40. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse-lhe: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Verso 42. E aqui encerramos nossa exposição. O termo isto aqui se refere a toda essa cena que nós acabamos de ler. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Ponto. Qual é a última lição, e aqui eu encerro, de exercício de cristianismo que a narrativa de Dorcas nos ensina? Meus queridos irmãos, Dorcas, quando estava viva, ela era notável em boas obras e nas esmolas que ela fazia. Quando Dorcas morreu, a comunidade dos seus irmãos prantearam e choraram pela notabilidade da falta que aquelas irmãs faziam, daquela irmã faria. A notabilidade. Na ressurreição de Dorcas, Lucas nos narra que muitos se converteram, que muitos creram ao Senhor diante daquele acontecimento, irmãos. O que isso nos traz aqui como uma aplicação valiosíssima, preciosíssima nessa noite, acerca dessa narrativa? Meus queridos irmãos, que se a nossa vida é para a glória de Deus, que se a minha vida ela vai além de um exercício religioso, se a minha vida cristã, irmãos, ela tem uma compreensão, uma cosmovisão muito mais empática social, de responsabilidade social, se a mensagem da cruz foi entendida por nós, e de que nós enraizamos no coração, e que Cristo enraiza no nosso coração, de labutar, de trabalhar, de contribuir, de fazer, irmãos,
Se em vida, irmãos, haverá notabilidade na nossa comunidade pelas obras que nós vamos fazer, queridos irmãos. Na morte dessa mulher houve compadecimento, na ressurreição dessa mulher, muitos creram no Evangelho. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que além da preocupação que nós precisamos ter sobre, irmãos, daquilo que nós vamos fazer, daquilo que nós vamos atuar, do que nós vamos produzir, de como vamos ajudar, é do legado que deixaremos, irmãos. Meu Deus do céu, irmãos, quando nós partimos, o que ficará para a nossa comunidade? O que ficará para a nossa igreja? O que ficará para os meus irmãos? O que ficará para os meus... Eu não estou falando de herança, status social. O que ficará, irmãos, de um legado para a obra de Cristo? O que ficará? O que deixarei? Esse é um ponto central, irmãos, para nós pensarmos. Um ponto central, no sentido, irmãos, de que impressionante como em todos os acontecimentos na vida de Dorcas, ela viva, quando ela morreu e quando ela é ressuscitada, a forma como a sua história, sua vida, suas obras impactam pessoas, transformam pessoas. Meus queridos irmãos, é de se pensar que o meu cristianismo não faça nenhum efeito, nem nenhuma notabilidade nas pessoas que me rodeiam. De que não há nenhuma notabilidade de Cristo daqueles que convivem comigo. Há de se pensar que confissão de fé é essa que nós temos? Infrutífera, inerte. E um último ponto. E aqui nós encerramos. Sobretudo, nos acontecimentos que envolvem a vida de Dorcas, o ponto central aqui é de que a vida dela causa efeito em que pessoas se convertem e que pessoas são transformadas. Dorcas é um canal de Deus poderoso na vida dessa comunidade. Notável. E Lucas não me traz nenhuma informação pomposa de Dorcas. Nenhuma, irmãos. O que eu estou querendo dizer? A gente não precisa de muito, irmãos. Seja crente. Ponto. Seja crente. Ponto. Seja crente, irmãos. Ponto. Não precisamos de pompa. Não precisamos de Instagram. Não precisamos de status. Só precisamos ser crente. Dorcas era crente. Dorcas era discípula. Era o que ela precisava. Era o que era necessário. Era o que era suficiente. Dorcas não andava com placas. Dorcas não fazia túnicas e colocava na rede social. Dorcas não anunciava. Dorcas não saía nas praças dizendo: eu faço, eu tenho, eu posso. Dorcas não levantava a mão para dizer quem fazia. Dorcas era discípula. Dorcas era crente. Dorcas servia. Não precisamos de muito, irmãos. Precisamos ser sal, luz. Quantidade de sal, irmãos, que é suficiente para que tempere uma quantidade de alimentos, às vezes é muito pequena. É muito pequena. Não precisamos derramar 1 quilo de sal sobre 1 quilo de feijão. Nós precisamos apenas, talvez, 2 colheres de sal. Ou 3 colheres de sal, talvez.
Precisamos apenas ser discípulos de Cristo. Era o que Dorcas era. Nada de pomposo em Dorcas, nada de extraordinário em Dorcas. Era discípula e costurava. Ponto, isso era Dorcas.